E aí, pessoal, a gente vai mergulhar a fundo em um tema que sempre mexe com a gente, né? Reencarnação e evolução espiritual. Isso aí. A nossa expedição de hoje vai se basear na 28ª lição do livro Vinha de Luz, que é Uau, em Peregrinação, discografada pelo Chico Xavier, com autoria do Espírito Emmanuel. Uma lição, sabe, que é cheia de simbolismos, reflexões profundas, que nos convida a repensar a nossa passagem pela Terra. Vale muito a pena conferir o podcast Vinha de Luz da Manhã, disponível no YouTube no canal Espiritismo Responde, podcast. Isso. Legal, vou até anotar aqui para ouvir depois. Mas, voltando à lição, em peregrinação, use essa metáfora de uma jornada, né? Para ilustrar nossa vida terrena. E destaca a importância da gente focar no nosso crescimento espiritual. E logo de cara, o Emmanuel cita uma frase do apóstolo Paulo que já coloca a gente em perspectiva, né? Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Essa frase de Hebreus 13.14 é a base da lição, né? Nos mostrando que essa vida terrena é só uma parada na nossa jornada, uma evolução espiritual. É como se a gente tivesse de passagem, né? Em uma viagem com o destino certo, mas com a liberdade de escolher o caminho, as experiências que a gente quer vivenciar. Exato. E o Emmanuel, logo no comecinho, já nos alerta para o instinto de apropriação indébita, que marca a maioria dos seres humanos, né? Como se a gente quisesse levar tudo que encontra na viagem para casa. Tipo aqueles turistas que lotam as malas de souvenirs, mesmo sabendo que a maioria vai acabar juntando poeira. Tipo isso. É a gente se apegando tanto aos bens materiais, ao status, ao poder, quando na verdade tudo isso é passageiro. A gente esquece que a verdadeira riqueza está na bagagem espiritual que a gente constrói ao longo da jornada. É como se a gente se preocupasse demais com o conforto do hotel e esquecesse de apreciar a paisagem, né? As experiências que a viagem proporciona. E aí a gente perde a oportunidade de aprender, de evoluir, de realmente aproveitar a jornada. E falando em aproveitar a jornada, você sabia que o Emmanuel, o espírito autor de Vinha de Luz, teria vivido, diversas vidas? Sim, eu li em Vinha de Luz contextualização dos autores que ele passou por cada experiência, né? Desde sumo sacerdote no Egito Antigo até missionário jesuíta no Brasil. Que mudança, né? É fascinante como a doutrina espírita nos apresenta essa perspectiva de múltiplas existências. Cada vida, um novo aprendizado, uma nova oportunidade de evoluir. Mas me diz uma coisa, essa ideia de que cada vida é uma nova chance de aprender, significa que a gente pode, zerar o jogo a cada reencarnação. Se eu fizer besteira nessa vida, não tem problema, porque na próxima eu recomeço do zero. Não é bem assim. A gente carrega as consequências das nossas ações de uma vida para outra. Mas cada nova vida é uma chance de recomeçar e escrever a nossa história. De corrigir os erros do passado e trilhar um caminho de luz. É como se a gente herdasse um terreno, sabe, com alguns obstáculos, mas com a liberdade de construir a casa que a gente quiser. Gostei dessa analogia. Mas e essa história de que Emmanuel teria vivido como um senador romano que conheceu Jesus? Me conta mais sobre isso. Segundo o livro, Emmanuel teria sido Publius Lentulus Cornelius, um senador romano que, apesar de ter encontrado Jesus, teria escolhido seguir, os caminhos do mundo. É uma história que nos leva a refletir sobre as escolhas que a gente faz em cada vida e como elas impactam a nossa jornada evolutiva. Nossa, que dilema, né? Imagina só ter a oportunidade de conviver com Jesus e mesmo assim escolher outro caminho. Fico pensando nas consequências dessa escolha. É realmente uma situação complexa. Mas a lição que a gente pode tirar dessa história é que mesmo quando a gente erra, a gente tem a chance de recomeçar, de buscar o caminho da luz. E a reencarnação nos oferece essa oportunidade. E essa história do senador romano, ela tem alguma relação com o tema da lição em peregrinação? Com certeza. A vida do Emmanuel, com todas as suas nuances, desafios, é um exemplo da peregrinação que todos nós estamos vivenciando. E a lição em peregrinação nos convida a olhar para nossa própria jornada, sabe? Com mais consciência, a buscar o que realmente importa para a alma. Entendi. É como se a gente pudesse aprender com as experiências do Emmanuel, com os erros, os acertos da trajetória dele, para a gente trilhar o nosso próprio caminho com mais sabedoria. Exatamente. E a lição em peregrinação nos oferece um mapa, um guia para essa jornada. Que tal a gente voltar para a lição e explorar os ensinamentos que o Emmanuel nos transmite? Bora lá. Tô curioso para desvendar os próximos capítulos dessa expedição. Bom, retomando nossa análise de em peregrinação, a gente estava falando, sobre a tendência humana de se apegar aos bens materiais como se eles fossem, permanentes. É verdade. É como se a gente esquecesse que a vida terrena é uma passagem, né? E essa busca incessante por ter mais e mais acaba nos afastando do que realmente importa. Total. E aí o Emmanuel usa uma metáfora muito interessante na lição. Ele compara a Terra a um grande carro cósmico. E diz que estamos todos nesse carro, numa viagem educativa rumo à evolução espiritual. E o que ele quer dizer com viagem educativa? Tem prova no final? Não,
sorrisos. Ele explica que, sabe, na riqueza ou na pobreza a gente tá, tipo, a caminho do mesmo destino, só que em classes diferentes durante a viagem. Interessante. Mas essa ideia de classes diferentes me parece um pouco injusta, sabe? Quer dizer que uns têm mais privilégios que os outros nessa jornada. Na verdade, a metáfora ajuda a gente a entender que as condições materiais, né, que a gente vive são passageiras. O que realmente importa é o aprendizado que a gente leva, as experiências que moldam o nosso espírito. Entendi. Então a classe em que a gente viaja nesse carro cósmico não define o nosso valor espiritual. Isso. O que importa é a bagagem espiritual que a gente carrega, os valores, o amor que a gente doa, que a gente recebe. Faz sentido. E como essa metáfora se conecta com a ideia do instinto de apropriação indébita que a gente estava falando antes. É que o Emmanuel mostra pra gente que essa ânsia por possuir, por controlar, faz a gente esquecer que somos só passageiros nesse carro cósmico. A gente se apega aos bens materiais como se fossem nossos pra sempre, né? Quando na verdade tudo aqui é transitório. É tipo querer levar os bancos do ônibus pra casa depois da viagem, né? Exatamente. A gente perde a noção de que a gente é viajante, de passagem por essa experiência terrena. E essa falta de consciência impede a gente de realmente aproveitar a jornada e evoluir, né, espiritualmente. Faz muito sentido. E o que mais o Emmanuel revela sobre essa viagem educativa nesse carro cósmico? Ele convida a gente a observar como as leis da vida, tipo a impermanência, elas regem a nossa jornada. E ele alerta sobre a importância da gente se preparar, né, para súbitas paradas da morte. Nossa, eu lembro daquela frase que é bem impactante. Se não estás cego, pois, para as leis da vida, se já despertaste para o entendimento superior, examina a tempo onde te deixará provisoriamente o comboio da experiência humana nas súbitas paradas da morte. Exatamente. Essa frase leva a gente a refletir sobre a nossa própria mortalidade e sobre o que realmente importa para nossa alma, o que a gente carrega na bagagem espiritual, o que realmente fica depois da parada final, né? É um convite a avaliar o que a gente está construindo na nossa jornada espiritual, né? A pensar no legado que a gente quer deixar para o mundo. É isso aí. E essa reflexão se conecta com a história do Chico Xavier, o médium que psicografou Vinha de Luz. Falando no Chico Xavier, ele doou, né, todos os direitos autorais dos livros dele para instituições espíritas e de caridade. Que gesto de desapego, né? O Chico Xavier foi um exemplo vivo dos ensinamentos de uma peregrinação. Ele viveu com simplicidade, dedicou a vida ao próximo, deixou um legado de amor, de luz. E pensar que ele começou a ter contato com o mundo espiritual ainda criança, né? Segundo a biografia dele, ele já via e conversava com espíritos aos 4 anos de idade. Impressionante, né? E apesar de todos os desafios, as doenças, as críticas, os preconceitos, ele nunca desanimou da missão dele. Ele se manteve firme nos princípios, sempre buscando bem a caridade. É um exemplo pra gente que também enfrenta dificuldades na nossa jornada. Com certeza. O Chico Xavier ensinou que a verdadeira felicidade está em servir o próximo, em amar e em buscar a nossa evolução espiritual. E a obra dele é gigante, né? Mais de 400 livros psicografados. Entre eles, Parnaso de Ar em Túmulo, que foi a primeira publicação em 1932. É uma produção literária incrível que nos conecta com o mundo espiritual e nos convida a refletir sobre a imortalidade da alma, a reencarnação, a comunicação com os espíritos e a importância da caridade. E Vinha de Luz é um exemplo precioso dessa conexão, né? Uma obra que ilumina, que guia a gente na nossa jornada evolutiva. E por falar em Vinha de Luz, você mencionou o podcast Vinha de Luz da Manhã, né, no começo do nosso papo. Que tal a gente falar um pouco mais sobre ele? Ah, sim, claro. O Vinha de Luz da Manhã, como você já disse, está disponível no canal Espiritismo Responde Podcast, canal Audiobook, no YouTube. Ele é apresentado por espíritas kardecistas e se dedica a estudar a Vinha de Luz em detalhes, com comentários e reflexões sobre cada lição. Legal, né? É uma ótima oportunidade para quem quer se aprofundar nos ensinamentos do Emmanuel e do Chico Xavier. Sem dúvida, é um recurso muito valioso para quem quer aprofundar os conhecimentos sobre a doutrina espírita e encontrar conforto e inspiração nos ensinamentos. E o que mais me chama a atenção no podcast é a forma como eles conduzem a discussão, sabe? Eles conseguem transmitir os conceitos de forma clara, acessível, sem perder a profundidade. É verdade. Eles usam uma linguagem simples, mas sem cair na superficialidade. E o mais importante, eles incentivam os ouvintes a refletirem sobre a aplicação dos ensinamentos na vida real. Isso é fundamental. De que adianta a gente conhecer a teoria se a gente não coloca em prática? Exato. E o Vinha de Luz da Manhã ajuda a gente nesse processo, né? Mostrando como a gente pode incorporar os ensinamentos da doutrina espírita no dia a dia. E como em peregrinação, incentiva a gente a fazer isso. A lição nos convida a desapegar do que é material e focar naquilo que realmente importa.
a nossa evolução espiritual. Buscar conhecimento, praticar caridade, amar o próximo, construir um mundo melhor. E a viver com mais consciência, né? Sabendo que a gente é passageiro nesse carro cósmico, que a nossa verdadeira morada é a cidade futura, onde a gente vai continuar nossa jornada evolutiva. Exatamente. E para quem quiser se aprofundar no tema, recomendo a leitura de Em Peregrinação e a audição do podcast Vinha de Luz na Manhã. Tenho certeza que vai ser enriquecedor. Com certeza. E na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai recapitular os principais ensinamentos de Em Peregrinação e refletir sobre como aplicar tudo isso na nossa vida. Até lá. Chegamos na parte final da nossa imersão em peregrinação. Ah, é verdade. Uma lição tão rica, né? Tantos simbolismos, reflexões. E a gente explorou tanta coisa. A metáfora da Terra como um carro cósmico, a busca pela cidade futura, as várias vidas do Emmanuel, o legado do Chico Xavier. Uou, é verdade. Uma jornada e tanto, hein? E sabe, no meio de tantas descobertas, teve uma mensagem que ficou ecoando em mim. A importância de desapegar, sabe, dos bens materiais e focar naquilo que realmente importa para a alma. A gente viu, né, que no fundo a gente é só passageiro nesse carro cósmico. É isso aí. Essa busca sem fim por posses, por ter o controle, que o Manuel chama de instinto de apropriação indébita, tira a gente do caminho. A gente acaba se apegando a coisas passageiras como se fossem para sempre, né? Pois é. É como se a gente esquecesse que a viagem em si é muito mais importante do que os souvenirs que a gente pega pelo caminho. É uma ótima analogia. O que realmente deixa a nossa bagagem espiritual mais rica são as experiências que a gente vive, os aprendizados, o amor que a gente dá e recebe. E o Emmanuel, ele alerta a gente, né? Sobre a impermanência das coisas, até mesmo no nosso corpo. Ele nos convida a despertar para esse entendimento superior, enxergar além do que a gente vê, buscar a essência da vida. E buscar essa cidade futura, nossa morada espiritual. Afinal, essa vida aqui, ela é só uma etapa da nossa jornada evolutiva, uma oportunidade da gente aprender, crescer. É como se a gente estivesse fazendo intercâmbio, né? Absorvendo novos conhecimentos, novas experiências para levar para nossa pátria espiritual. Exatamente. Em peregrinação, ajuda a gente nesse caminho, a ter mais consciência, a dar valor ao que realmente importa para a alma e desapegar do que é passageiro. E a história do Chico Xavier, né? Que dedicou a vida a ajudar o próximo, a espalhar a mensagem espírita, é um exemplo, né, de como a gente pode viver essa lição. O Chico Xavier, ele mostrou pra gente que a verdadeira felicidade tá em amar, perdoar, servir e buscar nossa evolução espiritual. Ele viveu em peregrinação, né? E deixou um legado de amor, esperança, de fé, que inspira tanta gente no mundo todo. E pra gente finalizar nosso mergulho, eu queria deixar uma pergunta pra você que tá nos ouvindo. Se a vida é uma peregrinação, quais são os souvenirs que você tá colecionando ao longo do caminho? Nossa, que pergunta. Eu acho que essa é a grande lição que Em Peregrinação deixa pra gente. A gente precisa reavaliar nossas prioridades, buscar a essência da vida e construir um legado de amor e luz. É isso aí. E para quem quiser se aprofundar nos ensinamentos de Vinha de Luz, a gente recomenda o podcast Vinha de Luz da Manhã. Você vai encontrar um estudo bem detalhado da obra, feito por espíritas kardecistas. É uma ótima oportunidade para a gente continuar essa jornada de aprendizado e reflexão. E que a mensagem de Em Peregrinação continue com a gente. Você gostou do vídeo? Sua opinião é muito importante. Você pode comentar agora? Curta o vídeo, é de graça e nos apoia a chegar a mais pessoas. E que tal encaminhar esse vídeo para sua tia, seu pai, seus amigos no WhatsApp agora?